Oi pessoal, eu sou a Mai e nesse vídeo vamos estar expandindo nosso vocabulário com a música Gasoline da Halsey. Halsey. Mas já é o segundo vídeo que eu falo dela, eu esqueci de pesquisar como pronunciar o nome dela. Mas enfim, como sempre, vamos estar entendendo primeiro o significado, entendendo como surgiu, e depois vamos analisar a música trecho por trecho. Lembrando que eu não sou profissional nem nada, eu estou aprendendo também. Então, se eu cometer algum erro, qualquer coisa aí, comenta aí. E é isso, valeu, gente. Vamos lá. Tá, a artista, essa aqui que eu não sei falar. Aí desse álbum aqui, que era pra ter pesquisado também, que eu fiz um vídeo sobre esse álbum. Ai, mano, eu não olhei como falo, desculpa, gente. Mas tá, foi lançado em 2015. E essa aí é electropop, alternativo pop, dark pop e tal. Bem sombrio, assim, bem assustador. Tá, como diz aqui, Gasoline não foi lançada oficialmente, primeiramente, mas fez tanto sucesso, mais sucesso até do que as outras do álbum que tiveram que colocar na edição deluxe. E se eu entendi certo, que eu não entendo essas coisas, Deluxe é uma versão que é tipo uma versão de luxo que quem é fã pode comprar e tal, pra ter acesso a músicas extras, tipo isso. E a música, novamente, é falando sobre saúde mental, sobre ela falando sobre o transtorno bipolar que ela tem, como ela sofre com isso, e também a forma como a indústria trata as pessoas e como desumaniza ela e como isso pode ser muito ruim, principalmente quando você tem algum problema e isso afeta muito você, ok? Era pra ter avisado no início do vídeo, mas a música é bem pesada, tá? É mais pesada do que a outra que eu trouxe no vídeo passado, então se prepare, ou senão vai-se embora, enfim, tá? Are you insane like me? Então, você é insano como eu. Being pain like me, está em dor como eu. Insano nesse sentido, acho que quer dizer tem algum problema igual ela, sei lá, ansiedade, depressão, bipolaridade. O que aconteceu que eu queria que aparecesse esse negócio. E estar em dor como ela, né? Estar com dor como ela se refere a estar sofrendo também por causa disso, estar se sentindo mal. But $100 bottle of champagne like me, comprou uma garrafa de $100 de champanhe como eu. Aí ela cumprimenta depois, mas primeiro eu queria falar sobre isso aqui, ó. Se like me como eu, que eu acho que seria interessante de comparar o like, né? Que like, pra quem não sabe, like pode ser no sentido de gostar. I like cake, eu gosto de bolo, mas pode ser também sentido de comparação. I am like cake, eu sou como bolo. Então, tem essa palavra like e tem a palavra as, que eles usam também. Então, vamos entender a diferença, tá? O like é no sentido de é parecido, então temos um exemplo aqui. She sings like a angel. Ela canta como um anjo, mas é no sentido de ela ter uma voz tão bonita que ela parece um anjo, ela não é literalmente um anjo. This feel like a dream. Isso parece um sonho, né? Like a dream, como um sonho. Não é literalmente um sonho. He talks like his father. Ele fala como o seu pai, mas ele não é literalmente o pai, é uma comparação. Já eyes é literalmente, significa que você é aquilo. Então, temos um exemplo aqui. She works as a teacher. Ela trabalha como uma professora.
Ela literalmente é uma professora. I'm speaking as your friend. Eu estou falando como seu amigo. Ele é literalmente o amigo dessa pessoa. He was hired as a manager. Ele foi contratado como um gerente. Então, ele literalmente trabalha como gerente. E você pode ver que muitas das vezes até os próprios nativos vão falar errado isso. A gente em português também fala errado um monte de coisa, mas não é porque os nativos falam errado que você vai falar também, você vai saber que você é inteligente. Então, você pode ver eles usando errado, mas essa é a forma certa, ok? Então, de preferência, fale certo, mas até eles se confundem como em qualquer língua. Mas eu continuo aqui, ó. Compra uma garrafa de $100 de champanhe como eu, e ela continua aqui, ó. Just to pour that motherfucker out the drain like me. Apenas pra despejar aquele filho da mãe, se referindo à garrafa, no ralo como eu. Então, pelo menos você compra uma garrafa de champanhe só pra jogar no ralo como eu. Esse trecho quer mostrar como ela está maluca, como ela está doida, porque champanhe é muito caro. Eu não bebo champanhe, mas eu acho que seja muito caro. E você comprar um champanhe só pra jogar no ralo é muita doideira. Você tá muito maluca. Would you use your water bill to dry to stain like me? Você usaria a sua conta de água para secar a mancha como eu? Então ela tá literalmente usando a conta d'água, literalmente pensa na conta d'água, tem um valor, tudo mais para você pagar. Ela tá pegando literalmente o papel da conta d'água e usando para secar uma mancha no chão. Então, esses trechos mostram como maluca ela tá e como ela realmente não liga para valor, como ela não liga pro futuro dela, o que vai acontecer. Porque pra você fazer esse tipo de coisa, você tem que ter muito dinheiro. Porque se você ficar fazendo isso, você vai se dar muito mal. Então, nesses trechos, ela tá escrevendo o quão louca ela tá, ao ponto de nem ligar pro dinheiro, não entender a importância do dinheiro, podendo entrar em dívida e ficar devendo por conta dessas atitudes, porque ela tá muito maluca. Are you high enough without the marijuana like me? Você está chapado o suficiente sem a maconha como eu, né, Mary Jane aqui. Até botei aqui, ó. A Mary Jane é uma gíria muito comum em inglês para maconha, que é marijuana. Eu nem sei como fala isso, nunca falei maconha em inglês. Gente, eu não falo esse tipo de coisa. Eu não uso essas coisas, enfim. E lembra que eu falei em outro vídeo? Eu não lembro que vídeo foi. Infelizmente, ai, nossa, que tristeza. Mas eu falei que high podia significar chapado, né? Só que no contexto da música que eu tinha mostrado, significa alto mesmo. Só que aqui nesse sentido significa chapado, bêbado e tal. Então, tá perguntando se a pessoa fica maluca, já é maluco mesmo sem usar maconha, já naturalmente, porque ela tem problemas, então ela nem precisa usar essas coisas pra ficar maluca. Eu acho que é isso que ela quis dizer, pelo menos. Enfim. Do you tear yourself apart to entertain like me? Você se rasga, você se destrói para entreter como eu, porque ela faz músicas, ela é famosa. Muitas vezes você acaba se rasgando, se esquecendo para entreter as outras pessoas. Você acaba se deixando de lado. Então, ela tá perguntando, você também passa por isso como eu? Aí, interessante aqui, lembra que outro vídeo, eu acho que foi um dos meus primeiros vídeos aqui do canal, 5 primeiros, talvez, que eu falo isso, então é bom a gente revisitar. Então, essa palavra aqui pode ter 2 significados, mas tem
a mesma escrita e diferentes pronúncias. Então, lendo você vai entender pelo contexto e falando você vai entender pela pronúncia. Então, pode significar rasgar e pode significar lágrimas. Rasgar, a pronúncia é tear. E chorar, lágrimas, no caso, chorar lágrimas, é tear. Então, nesse contexto aqui, é rasgar. Por isso que eu falei tear. Entendeu? Então, cuidado com isso, se atente a isso. Do the people whisper about you on the train like me? As pessoas sussurram sobre você no trem como eu, saying that you shouldn't waste your pretty face like me, sendo que você não deveria desperdiçar sua cara bonita como eu. Então, talvez, pelo que eu entendi, pode ser que as pessoas que sussurram no trem são os haters, ou até mesmo os fãs das pessoas que acompanham ela e ficam julgando ela por ela ter esses problemas e ficam dizendo que ela não deveria desperdiçar o rosto bonito dela e ficar tendo essas atitudes malucas. And all the people say, e todas as pessoas dizem, you can't wake up, this is not a dream. Você não pode acordar, isso não é um sonho. Você não pode acordar, acho que nesse sentido de ser famosa, porque quando você é famosa, você não consegue deixar de ser famosa. As pessoas para sempre vão saber que você é, vão saber como é a sua cara, vão para sempre falar de você. Você vai estar para sempre na internet e não tem como você voltar atrás. E muita gente se arrepende porque é muito difícil ter fama, porque tem muitos haters, tem paparazzi, muitas críticas e é muita exposição. Então, acho que as pessoas estão dizendo que ela não consegue acordar disso, deixar pra lá a fama e ela faz parte disso e é isso, vai ter que viver isso. Isso não é um sonho e é isso. You're part of a machine, you are not a human being. Você é parte de uma máquina, você não é um ser humano. Então, ser parte de uma máquina, ela tá se colocando como um objeto que as pessoas não veem ela como um humano mais e julgam muito ela e que ela tem que ser perfeita. Então ela tá falando sobre a fama, porque quando você é famosa acontece isso mesmo. Você não pode fazer nada que as pessoas vão julgar e vão dar opinião. With your face all made up, living on screen. Com seu rosto todo maquiado, vivendo em uma tela. Maquiado nesse sentido, acredito eu que seja maquiado no sentido maquiado suas emoções, seus reais sentimentos. Vivendo na tela seria fingindo para os fãs que você é perfeito e que você é incrível e fingindo que você tá bem. Low self-esteem, so you run on gasoline. Baixa autoestima, ó. Self-esteem, que é autoestima, e low on é baixo autoestima. Então você funciona via gasolina. Então você tem baixa autoestima, você não se sente bem com você mesmo. Então você funciona gasolina. O que seria funcionar gasolina? Pelo que eu entendi, gasolina é um combustível que dura um determinado tempo e você tem que ficar reabastecendo sempre e sempre e sempre. Então, a gasolina, nesse sentido, acredito que seja vícios, que seja coisas temporárias que ela tem que fazer para se sentir bem. Então ela vive à base dessas coisas superficiais, talvez, sei lá, comendo muito, bebendo muito. Então, você se sente muito mal, você vive sendo julgada, você não é considerado um ser humano. E você, para conseguir se manter bem, você tem que recorrer a esse tipo de coisa, a gasolina. I think there is a flaw in my code. Eu acho que tem uma falha no meu código, porque eu deveria estar sendo perfeita, incrível, e eu não tô sendo, acho que é nesse sentido.
This is voice won't leave me alone. Essas vozes não vão me deixar sozinha. Acho que as vozes é a cabeça dela, por conta dos problemas que ela tem, mas também as pessoas falando, os haters. Well, my heart is cold and my hands are cold. Bem, meu coração é de ouro, mas minhas mãos são frias. Então, por dentro, ela é uma boa pessoa, só que por fora, as mãos dela são frias. Por fora, ela acaba sendo fria e agindo diferente. O dentro dela é bom, só que as pessoas acabaram fazendo ela tomar atitudes ruins. Eu acho que é isso. Are you deranged like me? Você é perturbado como eu? Are you strange like me? Você é estranho como eu? Lighting matches just to swallow up the flame like me. Acendendo fósforos apenas para engolir chama como eu. E pelo que o chat me contou, que tá até aqui, né? Up, que parece ficar acima, mas aqui no contexto tá completando o sentido de totalmente. Então tá dizendo que ela totalmente, engole totalmente a chama. Então eu posso estar entendendo errado, mas tipo assim, ela. Tipo, ela engole o fósforo também. Eu fiquei pensando nisso, mas enfim. Pra você entender como ela é maluca, né? Que ela até engole a chama, tipo, ela liga o fósforo, acende o fósforo, pega o fogo e coloca na língua. Tipo, isso queima muito. Do you call yourself a funky hurricane like me? Você se chama de um maldito furacão como eu, né? Porque furacão onde passa estraga muitas coisas, derruba muitas coisas, tem um grande impacto, então ela se compara porque quando ela tá mal, quando ela tem crises, ela acaba fazendo muito mal para as pessoas que estão perto dela. Point the fingers, cause you will never take the blame like me. Apontando dedos porque você nunca aceitará a culpa como eu. Ela tem muita dificuldade de aceitar a culpa de quando ela tá maluca e acaba fazendo coisas doidas que prejudicam as pessoas porque você tá meio doido, você não percebe que você tá errado. Então, é nesse sentido. Mas enfim, esse foi o vídeo, galerinha. Aqui em cima tá o último vídeo que eu fiz da música dela, Control. E aqui tá um vídeo que o YouTube acha que você pode gostar. Então, valeu. E é isso.